Jornal da TV Onix. Oferecimento. Projeto Ambientar. Transforme os seus sonhos em realidade. Casa Brasil. Diz muito sobre você. Cuidar Saúde. Cuidando de vidas todos os dias. O Jornal da TV Onix hoje é especial. Nesse final de ano, nós vamos falar sobre a Embrapa Instrumentação Agropecuária. A entidade comemorou no ano passado, no finalzinho do ano passado, 40 anos de existência. E daqui a pouquinho nós vamos conversar com um dos pesquisadores que começaram esse trabalho lá na década de 80, o professor Paulo Cruvinel. Nessa edição especial do Jornal da TV Onix. Olá, nós começamos 2025 muito bem, abordando um assunto que foi muito falado, foi muito questionado não, mas eu diria um assunto muito comentado no final do ano passado, que são os 40 anos da Embrapa Instrumentação Agropecuária. A Embrapa surgiu da ideia de grandes cientistas e transformou o mundo da ciência para quem trabalha com a agricultura e com a pecuária. Um dos grandes artífices da Fundação da Embrapa Instrumentação Agropecuária, participa hoje dessa edição especial do Jornal da TV Onix, é o professor Paulo Cruvinel. Professor Paulo, uma honra recebê-lo aqui, né, porque a Embrapa Instrumentação Agropecuária é um bem de São Carlos. São Carlos é privilegiada com 2 unidades da Embrapa. A Instrumentação Agropecuária é a irmã mais nova, né? É um dos pais dela. Muito obrigado pela presença. Nós é que agradecemos, né, Santos? É uma satisfação estar aqui participando do seu programa. E certamente, quando se fala em Embrapa, nós temos um grande carinho pela Embrapa, não só pela existência da instituição em si. Ah, parou, né, Matheus? Desculpa, professor. Deu bolo? Matheus? Tá sem microfone, né? É. Mas você sabe que estava captando bem pela sua lapela. Estava captando? Tava. A voz dele? Sim. É mesmo? Sim. Perdão, Matheus. Desculpa, cara. Você precisa usar o microfone. Não, tranquilo, você usa. Deixa eu ver se você está ligado. Oi, tá ouvindo, Matheus? Tá ligado, pode ir. Perfeito. Então, peraí, deixa eu acertar o cronômetro de novo. Vamos tudo de novo. O senhor pode, não, pode partir da resposta dele. Pode partir? É, desse muito obrigado. Tá bom, professor, pode ir. Bom, Ney Santos, é uma grande satisfação estar aqui no seu programa. Na verdade, quando a gente fala de Embrapa, é mais do que expressar um sentimento de carinho, mas sim expressar um sentimento de realizações. A Embrapa, que foi criada na década de 70 no Brasil, como base de uma estratégia de um governo que na época olhou a própria questão relacionada à segurança alimentar. Naquela oportunidade da década de 70, o Brasil importava alimentos, diferentes alimentos. O mais simples de se dizer é a farinha de se fazer pão. Nós importávamos farinha para fazer pão, para se ter uma ideia, entre tantos outros. E percebeu-se naquela oportunidade a relevância de se criar algo novo no país que resolvesse a questão da segurança alimentar naquele momento, certamente olhando o problema de entrega de alimentos à população. Então, a Embrapa nasce na década de 70 e aqui já num salto, 10 anos posteriormente, pelos idos dos anos 80, nasce a Embrapa Instrumentação, na cidade de São Carlos. Como parte da gênese dessa instrumentação, dessa unidade de instrumentação, nós temos a figura da organização de um centro emergente, à época coordenado pelo professor Sérgio Mascarenhas, conectado ao CNPq, com a figura do seu presidente, do professor Linaldo Cavalcante, um pernambucano, que deixou um grande legado em prol da ciência brasileira. E naquela oportunidade, o nosso colega, o professor Dr. Silvio Crestana, procura o professor Sérgio Mascarenhas, que coordenava aquele centro emergente, o programa de centros emergentes do CNPq, e fez uma pergunta-chave ao professor Sérgio. Por que não se pensar em física na agricultura? Silvio, que tinha origem junto à área rural, como eu também, nossas famílias trabalhavam na área rural.
eram plantadores de café na oportunidade, tanto do lado de cá de São Carlos como do lado de São Sebastião do Paraíso, a minha cidade natal. Eu, à época, tinha sido aluno do Silvio Crestano e o Silvio, aluno do professor Sérgio Mascarenhas. Então, eram 3 gerações envolvidas. Naquela oportunidade também estava conosco um grande colega, engenheiro eletrônico, Paulo Valim. E começou-se ali em Barretos um centro emergente, com alguns outros professores que também colaboraram na iniciativa, à época, né? Isso nós estamos falando de 1982. E a partir daí começa-se a surgir uma série de resultados importantes e o pensar maior, né? Quer dizer, qual seria a possibilidade de realmente dar continuidade numa visão maior de futuro, trazendo esse grupo organizado a partir de um centro emergente voltado à agricultura. Naquela época havia um projeto Água, Solo, Planta e Atmosfera na região de Barretos, coordenado pelo colega Silvio Crestano. E então se pensou em trazer, e foi o que acabou acontecendo com a relação entre o professor Sérgio Mascarenhas, Silvio Crestano e o Dr. Eliseu Alves, que era na época presidente da Embrapa. Então se estabeleceu ali uma ponte, uma cooperação, alguns primeiros trabalhos que foram trazidos da Embrapa a esse centro emergente. Posteriormente, esse grupo foi trazido a São Carlos e nós passamos um período junto à nossa co-irmã Embrapa Pecuária Sudeste. E a partir daí foi natural que se estabelecesse, pelos idos de 1984, a criação, ainda como um núcleo de pesquisa em prol da instrumentação agropecuária, né? E passado o período, passado o tempo, uma série de bons resultados, culminou então no estabelecimento de um Centro Nacional de Pesquisa voltado à instrumentação agropecuária. Né? O senhor falou que foi natural o surgimento da Embrapa Instrumentação Agropecuária. Em que contexto, professor Paulo? Como é que era a ciência naquela época? A gente vinha de um processo científico anterior, até pelo desenvolvimento urbano do Brasil, e isso foi se modificando. E me parece que a década de 80 foi o ponto de tangência, né? Foi o ponto de inflexão disso. É muito interessante essa reflexão que você traz, Ney. Pelo seguinte, né? Década de 80 nós estávamos praticamente entrando num período democrático, efetivamente, no país. Então, houve ali um momento com uma certa abertura, né, para que outras iniciativas tomassem corpo, principalmente aquelas conectadas à área do conhecimento, onde ciência e tecnologia sempre se despontaram no mundo, principalmente nos países mais desenvolvidos, né, como o elemento fundamental, primordial para o progresso da própria sociedade, seja no modelo de envolvimento da própria sociedade ao processo, como também ao seu desenvolvimento como um todo. Então, certamente, quando se olha o cenário mundial, àquela época, né, haviam algumas iniciativas interessantes acontecendo nos Estados Unidos e na Europa, como também na Ásia, né? E por que não, quer dizer, até então, um olhar para uma área mais tradicional da agricultura, com os agrônomos e veterinários, que são muito importantes. Aliás, nós falamos muito em inteligência agronômica como algo diferencial para o processo, independente da área específica que se tem em desenvolvimento, mas também se percebeu por parte do próprio Dr. Eliseu Alves que a Embrapa precisava se aproximar mais do chamado hard science, ou das ciências exatas, com maior amplitude, maior apelo a essa realidade, junto com as suas áreas tradicionais. Então, não houve ali uma ruptura, houve uma agregação, né? Uhum. E essa agregação ela vem como parte realmente de uma melhoria de um processo, né, com vista a se alcançar algo mais relevante, trazendo, além das ciências agronômicas e as agrárias, por assim dizer, né, as tradicionais, também áreas da física, das engenharias, da matemática, da ciência da computação e tantas outras, né, de tal maneira a se buscar colocar à mesa diferentes saberes para resolver problemas que, na verdade, são de natureza complexa, como é o caso da agricultura, da pecuária e da parte agroflorestal. Pois não. Para quem não viveu aquela época ou não viveu a ciência com profundidade, professor Paulo, era inimaginável até então a gente pensar numa pessoa que tinha uma formação específica para a área de exatas trabalhar na agricultura, na água ou na pecuária, não é? Com certeza esse foi um ponto muito inovador desse processo, porque até então, quer dizer, até por uma questão de tradição de matérias, né?
Quer dizer, a visão monodisciplinar, ela sempre veio primeiro. Mas a natureza não divide, né? A natureza, ela traz tudo integrado, né? Então, para se buscar soluções realmente que são chamadas as soluções de interface, se viu ali, se balizou ali uma grande oportunidade no sentido de conectar-se a essas outras áreas do conhecimento. Realmente, na década de 80, quando você vê Brasil, praticamente você não tinha quase nada relacionado à tecnologia embarcada no campo, né? Certamente você tinha uma série de equipamentos de laboratório, geralmente importados, né? Com falta de manutenção específica, com falta de catálogos específicos para essas manutenções, era um grande desafio. Então, a unidade começa olhando também o setor de manutenção do parque da Embrapa, associado, fundamentalmente, é claro, como um agregado ao desenvolvimento da própria pesquisa científica e tecnológica, que era sempre o objetivo, o fim, desde os primeiros momentos, né? Por quê? Porque a ciência, Ney, ela tem um fim em si próprio. Ela não é simplesmente algo por um prazer de um indivíduo, para publicar seus artigos. Isso também é importante, publicar os artigos. Nós temos que ter o reconhecimento internacional, mas é fundamentalmente importante para um país como o Brasil, principalmente, que aquilo que é desenvolvido como parte do conhecimento chegue rapidamente ao setor produtivo e que possa, de fato, ser empoderado, por assim dizer, né? Seja pelo pequeno produtor, pelo médio produtor ou pelo grande produtor, né? Esse é outro ponto importante. Essa ciência desenvolvida, esses trabalhos feitos pela Embrapa em instrumentação agropecuária, não ficam presos ou não são destinados apenas aos grandes, não é, professor Paulo? A gente tem exemplos, inclusive, de equipamentos desenvolvidos na Embrapa que servem para o pequeno e médio produtor também. Exatamente. A Embrapa, ela tem como parte da sua missão e sua visão, né, dentro da linha do seu planejamento estratégico. A Embrapa é muito cuidadosa na linha do planejamento estratégico, né, exatamente a construção de soluções para o processo do agro. Mas qual é esse agro, né, nós poderíamos nos perguntar. Exatamente, quer dizer, olhando todos os tamanhos e todos os modelos de gestão que hoje estão envolvidos no processo agro-silvopastoril, que a gente chama, né. De fato, a agricultura brasileira, ela tem diferentes modalidades, né. Você vai desde processos agroecológicos, processos orgânicos, produção sustentável baseada em plantio direto, outros modelos de desenvolvimento de tecnologias para a agricultura, como é o caso da agricultura de precisão. Então, no fundo, quer dizer, a ideia principal é que ela sempre esteve como base, né, um olhar preciso para todas essas categorias e com um especial aspecto para o pequeno produtor, que é o agricultor familiar. Por quê? Porque no Brasil nós temos um grande contingente de pequenos produtores que ainda não estão totalmente incluídos no processo produtivo e, consequentemente, no processo de agregação de valor de sociedade. Então, há que se considerar, sim, políticas públicas, mas fundamentadas em conhecimento, da importância do desenvolvimento científico e tecnológico, né? Que ele gera tecnologia, mas busca também ser indutor de um processo de políticas públicas, cuja função maior é do legislativo, né? Seja ele municipal, estadual ou federal, nacional, né? De tal maneira que isso possa, de fato, impactar a sociedade e chegar rapidamente como solução aos problemas existentes. Vamos fazer agora uma rápida parada, a gente volta daqui a pouquinho, depois do intervalo, na sequência dessa conversa com o professor Paulo Cruvinel, um dos idealizadores e fundadores da Embrapa Instrumentação Agropecuária. Voltamos já. Projeto Ambientar. Transformamos os seus sonhos em realidade, criando espaços que contam histórias. Cada detalhe é pensado para surpreender, cada ambiente criado para encantar o seu sonho em ambientação, realizado com perfeição. Projeto Ambientar. Transforme os seus sonhos em realidade. Casa Brasil diz muito sobre você. A Pitti Contabilidade tem uma equipe preparada para oferecer às suas empresas as melhores soluções. Vença os desafios do dia a dia com a Pitti Contabilidade. 3371-2022.
Nesse Jornal da TV Onix especial, estamos conversando com o professor Paulo Cruvinel, falando sobre os 40 anos da Embrapa Instrumentação Agropecuária. Professor, a população tem dúvida se aquilo que é feito na Embrapa Instrumentação Agropecuária é aplicado aqui em São Carlos. Se São Carlos serve como laboratório também para as pesquisas, para os instrumentos, para tudo que é desenvolvido na instrumentação. Isso acontece? Ney, veja que interessante, né? A pergunta que você nos coloca, uma vez que você olha a questão na dimensão municipal, né? Ou da região de São Carlos, por assim dizer. A Embrapa Instrumentação ela é um centro nacional, quer dizer, ela tem como parte da sua missão atender o Brasil como um todo, né? Mas é importante que se olhe essa questão do chamado desenvolvimento local. Ele é muito importante. A exemplo de São Carlos tem muito valor no seu desenvolvimento agropecuário, né? Nós temos, inclusive, a figura dos sindicatos rurais. Apenas para trazer aqui um dos exemplos de diferentes iniciativas que partiram do trabalho da Embrapa Instrumentação em prol do desenvolvimento da São Carlos e região, nós temos estudos importantes que foram feitos em algumas cadeias produtivas, como é o caso da apicultura. Nós fizemos um trabalho com o sindicato rural muito expressivo, trazendo os apicultores, desenvolvendo não somente conhecimentos, técnicas, mas mostrando também viabilidades tecnológicas para a melhoria dos processos, né? Como também para outras cadeias, como a própria cadeia do leite, né? Como também a cadeia da ovino-caprinocultura, né? São alguns exemplos que foram trabalhados na dimensão de São Carlos. E há também um outro exemplo muito enigmático, muito importante, né? Que nós gostamos de sempre lembrá-lo, que foi o desenvolvimento da fossa séptica biodigestora, que teve seu início, seus primeiros trabalhos aqui na região de São Carlos, né? Trabalho que foi desenvolvido e que até hoje, né, é um trabalho que traz uma série de benefícios ao produtor rural, numa linha de saneamento básico rural, que é fundamentalmente importante para os aspectos de saúde e também para o próprio sistema produtivo, porque como um produto decorrente da aplicação dessa tecnologia, é possível se trabalhar com determinado fertilizante orgânico de grande potencial, de grande qualidade, né, para o processo produtivo, seja em hortifruti ou seja mesmo em alguma atividade de cultura perene, muito interessante. Então, são alguns exemplos, né, que nós gostamos de citar e podemos sim afirmar com tranquilidade que de fato, em que pese ser um centro nacional, nunca se deixou de ter um olhar para o desenvolvimento local. Isso é muito importante. Professor, a chamada agricultura sustentável prevê a produção em bons níveis, mas com preservação ambiental, falando bem a grosso modo. Como incluir tecnologia nesse processo? Muito bem. A tecnologia, ou o conceito de tecnologia, ela tem por finalidade agregar valor aos processos, né? Então, qual processo que nós estamos falando? Ao processo relacionado a um aspecto de produtividade, mas quando a gente olha o final da cadeia, por assim dizer, nós não podemos esquecer que para se atingir uma boa produtividade, você tem que falar em qualidade de solo, você tem que falar em uso sustentável dos recursos naturais, a exemplo de água, a exemplo dos nutrientes, a exemplo dos defensivos, que são também parte do processo agrícola em determinadas escalas ou em diferentes modelos de gestão. Então, é fundamentalmente importante que se coloque isso dentro de uma visão de processo, né? De tal maneira que esses resultados eles possam ser atingidos de uma maneira sustentável, efetivamente. O que quer dizer a sustentabilidade? Do ponto de vista de conceito, né? É você buscar garantir às gerações futuras, né? Se não melhores, condições pelo menos equivalentes para o seu desenvolvimento, como as que nós nos encontramos hoje. Então, por exemplo, hoje nós nos deparamos muito com a linha de economia circular, nós nos deparamos muito com a linha do ESG, né, que trata do ambiental, do social e da governança corporativa, né? Então, hoje, a dimensão do desenvolvimento sustentável, ela deixou de ser apenas um jargão para ser uma realidade. Hoje nós nos deparamos com apelos aí das mudanças climáticas, né? O acirramento de estresse hídrico, estresse térmico. Então, há uma necessidade premente de que, efetivamente, os processos agrícolas eles venham desenhados e organizados com base num conceito que garanta resiliência dos agroecossistemas,
Quando a gente fala em resiliência, nós estamos falando da linha de base, de respeito ao processo que a natureza construiu, né? Mas, ao mesmo tempo, garantindo que quando há uma ação antrópica do homem, por alguma atividade, mesmo agrícola, tenha-se condição de se reconstruir essa resiliência, de tal maneira a garantir esse conceito de sustentabilidade. Não só mais como uma palavra, né? Mas agora como parte realmente de um processo de conhecimento, de resultado e de acessibilidade, né? Àquele que vai produzir o alimento, como também àquele que vai consumir o alimento. Eu costumo dizer que o processo ele não é intramuros, né? É um processo que envolve toda a sociedade. Quando a gente fala em agricultura, quando a gente fala em produção de alimentos, quando a gente fala em produção de fibras, ou quando a gente fala em produção de energia a partir de biomassa, né? Nós temos que levar em consideração que isso é um desenho de sociedade. Quer dizer, todos estão envolvidos. Então, nós temos que procurar, mais do que trabalhar na chamada cadeia produtiva, trabalhar numa chamada cadeia de valor, onde todos os elos são importantes, onde a sociedade tem um papel fundamental, a área de conhecimento tem um papel fundamental, o setor produtivo tem um papel fundamental, os setores de governo, sejam eles do nível executivo ou legislativo, têm um papel fundamental. Então, é um trabalho de todos, né? De tal maneira que isso possa, de fato, levar a um resultado robusto, consistente e que de fato, resolva os problemas que estão ali colocados, sem criar as chamadas externalidades negativas, né? Ou seja, sem criar novos problemas. Um sistema que não é sustentável, ele acaba virando um problema. Para quem? Para todos. Porque há uma relação de contexto, de conjunto. Então, é fundamentalmente importante se pensar de maneira mais ampla, para que os resultados sejam, de fato, construídos à luz do conceito da sustentabilidade. Professor Paulo, para onde vai a Embrapa Instrumentação Agropecuária? Qual o futuro da instituição? Pois é, nós temos ali no grupo, que, aliás, aqui eu quero fazer um destaque, se me permite, ao nosso atual gestor, que é o engenheiro pesquisador Manuel Marconcini, juntamente com todos os nossos colegas de equipe, porque esse trabalho não se faz sozinho, trabalha a várias mãos, a vários pensadores, né? A várias cabeças. Também todo o nosso pessoal de apoio administrativo, técnico. Eu costumo dizer que a gente tem que ter a mesma empatia com a pessoa que nos recebe na porta da empresa, também com o diretor da empresa, né? De tal maneira que é a grande orquestra, né? A orquestra tem que estar sempre tocando a mesma música juntos, né? Então, eu digo isso porque quando você vai falar de futuro, é muito importante deixar uma mensagem que a Embrapa Instrumentação chegou aos 40 anos, porque sempre houve uma preocupação, né, da organização, do envolvimento da própria equipe que está ali no processo do dia a dia, que em que pese a importância da fundação, da gênese, da construção da Embrapa Instrumentação. Eu sempre costumo dizer que isso tem que estar continuamente sendo reconstruído e construído. Todo dia é dia de fazer melhor, é dia de construir, né? Então, quer dizer, há que ter esse envolvimento. Então, uma vez construído esses 40 anos e com uma série de bons resultados, não somente no aspecto da pesquisa em si, do número de publicações, do número de patentes, do número de elementos de propriedade intelectual que foram gerados, né, por todos os membros da equipe, seus parceiros. Aliás, também é importante ressaltar, a Embrapa Instrumentação tem um conjunto de alianças estratégicas, né? A exemplo das universidades que estão aqui na cidade de São Carlos, tanto as públicas como as de origem privada, como o parque de alta tecnologia, a questão de outras incubadoras, né? Então, quer dizer, há todo um trabalho ali consistente. Então, o primeiro salto, que eu costumo dizer, aconteceu nesses 40 anos, com uma série de bons resultados. Agora, o que vem pela frente, né? Focando a pergunta que você nos traz, né? O futuro tem que continuamente sendo pensado, construído, porque não se trata de cruzar os braços e esperar qualquer futuro. Nós temos sempre que balizar as prioridades, escolher os problemas certos. E, para isso, o trabalho de antenagem, de reflexão sobre o que é estratégico para ser continuado também faz parte dessa discussão. Então, nós podemos nos deparar hoje com as questões da automação inteligente, que seria já no segundo salto. Um olhar muito específico relacionado à questão de adaptações em mudanças climáticas, mais do que a própria construção de novas soluções, né, associadas a um conceito de mitigação, mas olhando com um olhar especial para as questões de adaptação às mudanças climáticas. Também há uma questão muito interessante de uma linha de novos materiais, né,
A Embrapa trabalha numa linha de novos materiais, nanotecnologia. Também isso está no corpo do processo, né? Outro exemplo importante, nós podemos lembrar aqui a questão da fenotipagem, onde você agora vai olhar não apenas uma característica de genótipo das plantas, mas também de fenótipo. E, novamente, o ambiente tem um papel fundamentalmente importante em tudo isso, né? Outras questões que também passam por essa agenda de futuro são as chamadas tecnologias que estão envolvidas numa visão de convergência tecnológica, as grandes plataformas, né, para você buscar soluções integradas, né? E também há uma questão muito interessante das chamadas tecnologias quânticas, né, que também está vindo muito forte, né? Você agora consegue trabalhar com mais detalhe, né, a própria questão da interação átomo-resultado, átomo-problema a ser resolvido, né? Então, as teorias quânticas, elas passam do aspecto apenas teórico e começam fortemente a entrar no aspecto de tecnologias que são geradas, né, a partir desses conceitos quânticos, né? Então, isso também está vindo muito forte. E nós não podemos esquecer, né, da inteligência artificial. Inteligência artificial que hoje está muito forte no mundo, né? E nós vamos partir cada vez mais de sistemas específicos para sistemas de integrados. Mas no lado da agricultura, certamente, há uma necessidade de se procurar organizar melhor o foco e organizar melhor o propósito, quer dizer, serão inteligências artificiais customizadas à aplicação, né? E inteligências artificiais que vão depender não só de dados, mas também vão depender de treinamentos e capacitações para que a gente não promova desempregabilidade e, ao contrário, traga elementos que garantam fortemente a entrada da tecnologia para agregar valor, mas também elementos para continuar consertando e organizando o aspecto de empregabilidade no Brasil, para dar continuidade ao seu desenvolvimento científico e tecnológico, não só fazendo a sua missão, que é muito importante, mas também encontrando espaço para essas alianças, para que todos possam se beneficiar do processo como um todo. Muito obrigado, Rui. Também um ótimo final de ano para todos vocês. O Jornal da TV Onix fica por aqui. A gente volta amanhã ao meio-dia. Boa tarde para você, bom ano novo e até lá.